Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e faça aqui abaixo os seus comentários. Eu leio todos, tá, pessoal? Todos os comentários. Não tenho capacidade de responder a todo mundo, mas eu leio todos os comentários e fico feliz aí com a interação de vocês. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando, de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, devido aqui a alguns compromissos que eu tenho inadiável, eu não vou deixar de fazer esse episódio, mas vou responder aqui só uma pergunta. Na verdade, me enviaram aqui uma dúvida, e aí esse episódio vai ser só sobre isso aqui, que na verdade é um assunto que a gente sempre fala aqui, né, sobre economia, crescimento de PIB, taxa de juros, inflação. Mas vamos lá aqui então, a dúvida aqui da Carol Viana. Carol Viana nos mandou aqui, ela havia mandado pelo Instagram, e aí a equipe pediu para ela mandar no WhatsApp aqui do JKCast, e ela mandou aqui uma reportagem do Globo, que tem como título: PIB forte eleva preocupação com inflação e pressiona o Banco Central a iniciar alta de juros. Isso gerou nela uma dúvida, e ela nos mandou aqui: bom dia, professor, eu não entendi isso, poderia fazer um vídeo explicando? Então o que a Carol não entendeu, que na verdade a grande maioria, né, das pessoas não entendem exatamente, e faz todo sentido o não entendimento, né, que é o que a gente critica bastante aqui, mas eu vou tentar elucidar. Então, vou ler alguns trechos aqui dessa reportagem do Globo e vamos elucidá-la. PIB forte eleva a preocupação com inflação e pressiona o Banco Central a iniciar a alta de juros, né? Já há previsões de subida maior da Selic, ou ciclo mais longo de aumento. A surpresa com o crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto no segundo trimestre, bem acima da expectativa média de 0,9%, levou uma série de revisões para cima das projeções para o desempenho da economia este ano. Analistas de mercado esperam um alta em torno de 3% e já há analista prevendo crescimento de 3,3%. Eu acredito que o PIB vai crescer mais de 3%. Na realidade, eu falei isso já até antes de iniciar o governo, né? Todo mundo tinha, se vocês reverem aqui alguns episódios ou até vídeos que eu gravei, tinha digamos, aquele terrorismo que o Brasil agora ia acabar, né? Ia virar Venezuela, ia virar Argentina, né? O Paulo Guedes falando isso, né? Em 6 meses vira Argentina, em 1 ano vira Venezuela. Não aconteceu nada disso. O Brasil é o segundo maior crescimento do PIB no mundo todo. Cresceu tanto acima da expectativa em 2023 e vai crescer em 2024 acima da expectativa. Então a economia vai bem, obrigado. A atividade econômica está aquecida. E o que gera realmente essa dúvida que gera na Carol e na maioria das pessoas é exatamente isso. Pô, mas a economia está indo bem, né? Porque que é como se fosse nas manchetes uma notícia ruim. E depende do que a mídia quer transparecer. Mas a dúvida dela é: por que aumentar a taxa de juros se a economia está indo bem? Essa é a grande armadilha, né? Se a gente pegar aqui, eu vou ler algumas coisas aqui só para a gente. Segundo economistas ouvidos pelo Globo, o impulso que o PIB do segundo trimestre deixa para o resto do ano está entre 2,5% e 2,9%. Isso significa que, se o PIB não crescer nada no terceiro e no quarto trimestre, a alta anual que eleva em conta o desempenho da atividade econômica ao longo de todo o ano já seria de pelo menos 2,5%. Como os economistas estão prevendo expansão nos próximos trimestres, a expansão seria maior que os 2,5%, chegando a 2,9% e ultrapassando os 3%, né? Mas o que eu acho interessante, quando você vai lendo aqui, você vê quem é que faz essas previsões, né? Você não vê, são todos do mercado, né? Ministro, nós fechamos o orçamento, a explicação aí. Daniel Xavier Francisco, do Banco ABC Brasil, é um dos que estão estimando, taraná. Os economistas da ASA também projetam crescimento. Na mesma linha, a equipe da corretora e gestora Guide Investimentos escreveu que coloca um forte viés altista para a projeção de crescimento, né? O economista-chefe da gestora G5 Partners foi outro que revisou o tarará. O economista Rafael Pérez, da Suno Research: pressão na inflação. Para os próximos trimestres, é esperada uma desaceleração no ritmo do crescimento, com uma perda natural do fôlego da demanda, que será arrefecida por alguns fatores, incluindo a política de juros. Olhando à frente, esperamos alguma moderação no crescimento da segunda metade deste ano, para o redor de 0,4%, afirma Francisco, do Banco ABC Brasil.
Aí a gente vai indo aqui, que é a dúvida da Carol, né? Mas eu tô lendo aqui quem vai fazendo as previsões só para vocês terem uma ideia de o que é o mercado, né? O Banco ABC Brasil também elevou a estimativa da Selic para 2024 de uma manutenção de 10,5 ao ano para 11,25. O economista-chefe Alberto Ramos do Goldman Sachs vocês estão vendo que não tem nenhum economista que não seja do mercado financeiro, né? Então aqui agora respondendo a dúvida de todo mundo, né? Inclusive aqui da Carol Viana. Quando a economia está aquecida, a atividade econômica está aquecida, é sinal de que as pessoas estão consumindo mais, estão comprando mais, né? Então, um aumento da demanda sem uma elevação na capacidade que a economia tem de ofertar esses produtos gera uma pressão sobre os preços, que é o que a gente chama de inflação, né? Uma pressão continuada sobre os preços eleva o patamar do preço e isso gera inflação. E aí o Banco Central, para controlar isso que seria a inflação, ele aumenta a taxa de juros. Que quando você aumenta a taxa de juros, você torna o crédito mais caro e, ao mesmo tempo, você atrai o dinheiro que está circulando na economia para investimentos nessa nova taxa de juros, né? Então, você vai elevando a taxa de juros, as pessoas começam ao invés, quando eu falo as pessoas que têm dinheiro, tá? Ao invés de consumir, elas começam a guardar e investir esse dinheiro. Isso quem tem muito dinheiro. Na outra ponta, o crédito fica mais caro. Então, as pessoas que não têm muito dinheiro, mas dependem de crédito para consumir, elas vão parar de consumir e vão consumir menos. Então, você começa a esfriar essa demanda. E, ao mesmo tempo que você esfria a demanda, você começa a esfriar a atividade econômica. Com menos atividade econômica, você começa a gerar desemprego. Menos atividade econômica, mais desemprego, que é o que eu sempre falo aqui do trade-off entre inflação e desemprego. Então, você quer combater a inflação, você gera desemprego. Mais pessoas desempregadas, menos pessoas consumindo. Então é esse ciclo que a gente sempre está identificando. Então essa notícia está dizendo justamente isso, né? O que é uma notícia boa, que a economia está bem, está aquecida, tem mais atividade econômica, níveis de desempregos em patamares históricos mais baixos, ou seja, a grande maioria das pessoas empregadas, isso gera uma pressão na economia, na atividade econômica, uma pressão sobre os preços, gera inflação. Aí vem o Banco Central, aumenta a taxa de juros e esfria a economia. Qual que é a grande armadilha disso e por que isso tem que ser sempre criticado e esse não deve ser o caminho? É mais ou menos como a gente dizer o seguinte, a economia é só para os ricos, né? A economia tem uma capacidade de oferta, tem uma capacidade instalada de produção, de oferta para consumo, só para quem já consome. Quando a gente começa a colocar mais pessoas na economia, incluir essas pessoas na economia, para elas começarem a consumir, não existe capacidade instalada para ofertar produtos para essas pessoas sem que isso gere uma pressão sobre os preços. Então, eu estou traduzindo aqui, tá, para vocês entenderem, é mais ou menos isso. A economia é só para quem já consome. Quando eu começar a incluir pessoas na economia para elas também poderem consumir, isso vai gerar uma pressão sobre os preços, então eu venho lá e aumento a taxa de juros para que expurgar essas pessoas novamente da economia. Então, essa é uma maneira simples de eu dizer para você qual é a crítica que a gente tem a esse modelo econômico, a esse sistema econômico que só tem capacidade de ofertar produtos para quem já consome, para quem, se eu começar a gerar mais emprego, incluir mais pessoas, as pessoas começarem a consumir, né, aquele que não conseguia fazer lá as suas 3 refeições por dia, começa a fazer 3 refeições por dia. Aquele que não podia fazer 5, que é o ideal, né? 5 refeições por dia, começa a fazer. Eu não tenho capacidade para atender essas novas pessoas que estão sendo incluídas na economia. Isso vai gerar uma pressão sobre os preços, gera inflação. Então, o que eu faço? Eu expurgo essas pessoas de novo. Então, esse ciclo que a gente vê é sempre isso. Porque para nós que somos privilegiados, para vocês, a grande maioria de vocês que me assistem, e obviamente para todas as pessoas, né, privilegiadas que têm um pouquinho mais de capacidade financeira, que estão empregadas, sempre estiveram empregadas, a população mais rica, né? Então, essas pessoas não sofrem com isso. Na realidade, elas são até privilegiadas, né? Elas estão consumindo, não vão parar de consumir. Quando começar a incluir mais gente para consumir, começar a gerar uma pressão sobre os preços, se os preços aumentarem, elas não vão consumir menos, porque elas têm capacidade de comprar a preços maiores também. Mas o Banco Central aumenta a taxa de juros, eu expurgo essas pessoas para elas pararem de pressionar os preços e, ao mesmo tempo, eu sou beneficiado porque eu tenho investimentos em renda fixa e eu sou privilegiado também com uma nova taxa de juros agora num patamar mais alto. Então,
popularmente falando, né, esse episódio, estou falando dessa forma justamente para vocês entenderem que é exatamente isso que é feito, e é exatamente isso que acontece na nossa economia. Eu tenho uma economia para os privilegiados. A minha economia funciona, a minha capacidade produtiva funciona só para quem já consome. Quando eu começar a incluir, trazer as pessoas que são excluídas da minha economia para dentro da economia, para que elas também possam consumir, isso está gerando uma pressão sobre os preços. Por quê? Porque eu criei uma capacidade produtiva, uma capacidade de ofertar produtos que não é para essas pessoas, é só para quem já está nela. Então, qual que é a saída disso? É a gente aumentar a nossa capacidade produtiva. E aí agora vem o lado sombrio disso. Por isso que eu li todo mundo que dá opinião nessas matérias de economia, e aí eu faço meia culpa, porque por muito tempo eu também sempre fui procurado, né? Eu tenho dezenas e dezenas de entrevistas na mídia, a grande maioria para a Rede Globo, em que eu era procurado quando eu era professor do IBMEC, para também dar essas opiniões econômicas, mas sempre com a visão do que a gente chama do mercado. O grande problema é que hoje a gente tem é a financiarização, né? Nós temos um capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? A gente passou pela Revolução Industrial, tivemos o que a gente chama do capitalismo industrial, ou seja, as indústrias que geram empregos, elas que de alguma forma coordenavam e organizavam a economia, só que a gente está numa fase do capitalismo financeiro. Quem organiza e quem manda na economia hoje é o capitalismo financeiro. Se você pegar no preço final de um produto, o, tudo que se extrai de retorno, tudo que se extrai de lucro, a grande maioria está sendo um lucro financeiro, está indo para o que a gente chama de capitalismo financeiro. Então, os grandes bancos, os grandes fundos que intermediam, que geram crédito, eles ganham muito mais dinheiro do que quem produz. E aí eu estou dizendo, inclusive, das empresas, tá? Das indústrias. Você pegar um produto industrializado que é vendido e pegar o que daquela produção foi extraída de lucro, a maior parte fica com o capitalismo financeiro, não fica com quem produziu, inclusive, com o industrial, né? Então ele produziu, teve todo o processo industrial, toda a criação, toda a pesquisa e desenvolvimento, desenvolveu um produto e vendeu. A partir do momento que esse produto foi vendido e foi se utilizado o sistema financeiro para colocar ele na economia, através de crédito, através de financiamento das empresas, através de crédito para os consumidores consumir esse produto, se vocês fizerem a conta, a grande maioria, a maior parte do retorno disso que foi produzido não ficou com quem produziu, não ficou com a indústria, ficou com o mercado financeiro. Então, é interessante para o mercado financeiro esse modelo que aí está, né? O mercado financeiro é interessante, porque ele ganha dinheiro com a economia, com essa capacidade produtiva do jeito que está, porque ela financia não só a produção, como ela financia o consumo, e ela extrai retorno disso, assim como quando eles acham que esse negócio está saindo e existe toda essa pressão do sistema financeiro na política de juros, eles também ganham, né, quando eles esfriam a economia com o aumento da taxa de juros. Então, isso não é para entender mesmo, tá, Carol? A gente tem que continuar não entendendo isso, porque isso não faz sentido. Na minha cabeça é simples assim. Eu tenho uma economia que gera uma grande concentração de riqueza e uma grande desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então tem muita gente fora da economia. Quando a economia começa a incluir essas pessoas, né, a dar emprego para essas pessoas, dar melhor renda, dar melhor salário, essas pessoas passam agora a fazer parte da economia e começam a consumir, a economia não foi feita para ela, então tem mais gente, é como se você tivesse uma capacidade limitada de produtos, eu consumo, vocês consomem, aqueles que são privilegiados mais ricos consomem, está tudo funcionando bem. Opa, começaram a pôr gente demais para consumir a mesma quantidade de produtos. Não, a economia não foi feita para essas pessoas. Vamos dar um jeito de expurgá-las da economia de novo. Isso é feito através da taxa de juros, da política da taxa de juros, tá ok? Então, é simples assim o raciocínio e a gente tem que continuar não entendendo porque isso não está certo. A gente tem que continuar aumentando a capacidade de produção da economia, a gente tem que investir no crescimento das indústrias do Brasil, na geração de emprego e na capacidade de ofertar produto para toda a sociedade, para toda a população, e não só para a parte que já consome e para a parte que é privilegiada. Então é dessa forma que a gente gera um crescimento sustentável, sem pressão inflacionária, incluindo todo mundo na economia. Então esse é o meu ponto de vista. É o que vocês sempre questionam, né? Então eu procurei deixar dessa forma mais simples de explicar para que todos procurem entender e
e entender, compreender para a gente continuar combatendo isso e continuar fazendo com que a economia seja boa para todos. Tá ok, pessoal? Como eu disse, o episódio é mais curto, eu tenho uma série de compromissos, mas não queria deixar de gravar esse episódio, que vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.